Hoje a gente vai falar sobre como as emoções influenciam na nossa alimentação. Por incrível que pareça, tem gente que não acredita que as emoções influenciam o nosso jeito de comer, né, Aline? Fez uma enquete lá É, no perfil dela e algumas pessoas votaram que não acreditam que as emoções influenciam no jeito que a gente come, se alimenta, enfim. Então a gente vai provar hoje que isso tem tudo a ver, né? As duas coisas andam sempre juntas, inclusive. Então é sobre isso que a gente vai bater esse papo aqui hoje. É... Aline, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui hoje. obrigada. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho do seu trabalho, e aí a gente começa com o que a gente programou. E quem for chegando vai apertando o aviãozinho e mandando para mais gente. Isso aí. Meu nome é Aline, eu sou nutricionista clínica com especialização em nutrição esportiva. Eu atendo na Clínica Paula Cavalini já faz 4 anos e é isso. Muito bom. Bom, então a gente separou aqui alguns tópicos que a gente queria comentar hoje, mas vocês já sabem que conforme for rolando a live, vocês podem mandar perguntas. Eu queria saber para vocês se o campo de perguntas hoje está funcionando. Mas antes da gente continuar, aproveita para se inscrever aqui no canal, curte e compartilha esse vídeo para que a gente continue postando ainda mais conteúdos relevantes para vocês. Hoje a gente queria falar então sobre as emoções e como isso influencia na nossa alimentação. Na introdução que eu fiz, eu já falei que influencia demais. Na verdade, as duas andam juntas e sempre juntas. E, na verdade, quando a gente fala de alimentação, a Aline acho que concorda um pouquinho comigo, que a gente tem que ter muito cuidado para falar com as pessoas. É um assunto muito delicado, porque qualquer tipo de abordagem que você tenha, a pessoa pode se sentir ofendida com o que você está falando. Mesmo se você for uma pessoa magra ou uma pessoa um pouquinho acima do peso, ela se sente ofendida por qualquer comentário que você faça. Então é um assunto delicado que a gente tem que ter ali um jeitinho para falar com as pessoas, tem que ter um respeito muito grande pelo corpo de cada um. E a gente queria comentar que as emoções, quando a gente fala de comida, a gente não tá falando de uma emoção. A gente não tá falando de duas emoções, a gente tá falando de todas as emoções envolvidas na alimentação. Então, imagina o quão grande isso é, sabe? Imagina que você tem medo, tristeza, alegria, raiva, ansiedade, todas elas juntas envolvidas em quando você vai fazer qualquer tipo de refeição. Não tá funcionando a live no YouTube, tá, gente? É só aqui no Instagram mesmo. Então, voltando. Então, a gente está falando de um mix de emoções, todas elas voltadas para qualquer tipo de refeição que a gente vai ter. Seja um café da manhã, um lanche da tarde, um almoço, qualquer tipo de refeição. E por que isso é tão importante? Porque existem alguns problemas envolvendo a alimentação. Então, se eu tô triste, eu vou descontar isso comendo. Se eu tô com raiva, eu vou descontar comendo. Ou, às vezes, até parando de comer, né? Que tem o comer demais e o parar de comer. Então, todas as Isso. emoções envolvem a nossa alimentação e fazem a gente ter distúrbios alimentares. Seja o comedor compulsivo ou aquele que para e não come mais, né? Até que aquela sensação, aquele sentimento realmente pare, para ele pare, né? Na verdade, fica só escondidinho ali. Então, por isso que eu acho que as dietas que a gente fala, que eu nem sei se a Aline vai poder falar sobre isso com vocês, que para mim dieta nem seria o nome certo, sim uma reeducação alimentar, né? De falar, porque dieta para mim vou no Google, corto ali carboidrato, sei lá o que, e pronto, minha dieta tá ok. Não é isso, né? É você fazer uma troca ali de alimentos, talvez, comer mais isso, comer aquilo, não é nem cortar, é sim, né, adaptar a sua Aí, alimentação, né? isso. Então, me perdi um pouco. Mas então é isso, gente. Assim, a gente quando faz dieta ou uma reeducação alimentar, muitas pessoas não conseguem ir para frente com essa reeducação alimentar
começa com um gás muito grande ali, porque a força de vontade está enorme, e chega no meio do caminho, depois de ter perdido ali 2, 3 quilinhos, e para. Porque não consegue ir para frente, acha que não vai dar certo, e aí já vem várias crenças, e tudo isso está envolvido nas emoções. Então vem algum gatilho que remete a qualquer coisa da infância, ou de um recente acontecimento, e a pessoa se sabota e para de fazer aquela dieta, aquela reeducação alimentar e volta tudo ao que era antes e acaba se desmotivando, né? A não fazer de novo, a não querer fazer mais. Enfim, então, para essas pessoas que precisam de um suporte maior da reeducação alimentar, elas precisariam, antes de procurar um nutricionista, procurar um terapeuta. Ou junto, né, em conjunto, trabalharem juntos, para poder se livrar dessas emoções, primeiro, que limitam, para aí sim continuar ou começar uma reeducação alimentar que vá fazer sucesso para ele, né? Então, vamos lá, agora eu vou deixar a Aline falar um pouquinho sobre o que eu falei, sobre as perguntas que a gente tem aqui. Você quer acrescentar alguma coisa já? Não, o que você falou é isso mesmo, está muito linkado. Eu acho que a nutrição ela está linkada tanto com a atividade física quanto a questão de emocional, psicológica. Então, eu acho que é um casamento bem legal ali, tá? Juntando todas esses pilares. Ajuda muito. Sim. A gente pode começar com perguntas? Vamos lá, bora. Vamos lá? Já vamos começar aqui com uma bem legal. Compulsão alimentar. A diferença entre se alimentar e comer os sentimentos. Isso. Primeiro a gente tem que tomar cuidado em falar compulsão alimentar, porque compulsão alimentar ela é caracterizada como um transtorno alimentar, que é feito um diagnóstico com o psiquiatra, né? Então, o compulsivo alimentar, ele é característica pelo quê? A pessoa come uma quantidade muito grande de um alimento, não um alimento específico, em um determinado tempo muito pequeno. Então, ele sente até saciedade, só que ele não consegue ter esse controle em parar. Então, ele acaba comendo muito, passando mal, e depois ficando com uma sensação muito ruim após ter essa compulsão, esses quadros. Esses quadros de compulsão alimentares, eles são acima de 1 a 2 vezes na semana. É um diagnóstico feito em 6 meses. Então, é diferente do que talvez as pessoas, até quem perguntou, está passando por isso na quarentena. O que eu vejo em pacientes que relatam é um exagero alimentar, que é diferente. Por exemplo, eu vou numa festa, em vez de comer um pedaço de bolo, eu comi 2. Ou eu fui num rodízio e acabei comendo mais. Então, isso é exagero alimentar, não compulsão alimentar. O que acontece na quarentena é que a gente fica mais ocioso, mais ansioso, né? E isso a gente vai buscando algumas outras coisas que dê prazer. E muitas vezes é um alimento. Então, aí acaba comendo uma quantidade maior, que aí está relacionada à emoção com a alimentação também. Então, dessa questão de compulsão é mais ou menos isso que eu queria deixar claro e diferenciar, o que é compulsão de um transtorno alimentar e um exagero, ou às vezes uma ansiedade de comer um alimento mais vezes ou maior quantidade. Uhum. É exatamente isso. A gente pega muito quando as pessoas vêm procurar a hipnose para emagrecer, e você pergunta qual é o cardápio da pessoa num dia, e ela se julga uma compulsiva, porém você nota que a alimentação dela é balanceada. Ela come muito bem, come saudável e não come repetidas vezes, mas ela se julga compulsiva, né? Então você vê que realmente esse nome tá bem assim romantizado, né? Se a gente pode dizer assim. E eu acho que essa questão da internet ajuda muito, né? Porém atrapalha um pouco. Então, às vezes, quando a gente vê na internet colocando como algum alimento vilão, então, por exemplo, não pode comer pão, não pode comer arroz e feijão,
a pessoa tem esse costume de comer, porque é um costume em casa, né, regional, cultural, e ela acaba comendo e acaba se culpando porque comeu. E aí começa a relatar que está tendo uma compulsão em comer pão, mas ela está comendo uma fatia de pão de manhã, né? Então acaba enrolando nessa questão aí. Sim. Outra coisa que a gente podia comentar dessa pergunta especificamente é sobre essa frase de comer sentimentos. É muito engraçado falar sobre isso, porque a gente sempre come sentimentos. Qualquer tipo de refeição que a gente faça, ela nos remete a momentos prazerosos, por isso que a gente come. Então, se a gente pega um fandangos e coloca na boca, é óbvio que conscientemente você não vai voltar lá para sua infância, a primeira vez que você comeu um fandangos, mas aquela sensação de prazer, de felicidade, tudo isso volta à tona com um simples gosto, né? Porque a nossa boca aqui tem o olfato, a visão, tem um poder enorme sobre as nossas emoções. Então, tudo que você coloca na boca, sente o gosto e aquilo vai te remeter a algum fato bom ou não. Por isso que tem as comidas que a gente não come de jeito nenhum. E por isso que essa frase, comer sentimentos, ela é, assim, importante falar. A gente está sempre comendo nossos sentimentos. Tanto que a gente desconta na comida quando a gente está com raiva. Então, eu tô brava e eu vou comer porque agora eu quero sentir aquela felicidade que eu senti quando eu comi um fandangos. Então, é importante falar sobre isso, né? O comer sentimento, ele vai acontecer, porém, ele vai acontecer. Então, por exemplo, eu briguei com a minha irmã, briguei com meu namorado, acabei comendo um chocolate. Normalmente, mulher faz isso, né? E sendo equilibrado, é super normal. O ruim é quando isso começa a se repetir e a pessoa só consegue se acalmar comendo aquilo. Então, o que a gente vê muito aqui no consultório é isso, por exemplo. A pessoa está mantendo um cardápio legal, um plano alimentar legal, mas brigou lá no serviço, eu comi uma caixa de bis. Eu falei, mas por que você comeu uma caixa de bis? Eu estava muito nervosa. E eu estava muito nervosa, aí eu comi uma caixa de bis. Mas melhorou depois o nervoso? Não. Fiquei mais nervosa ainda. Então, porque aí junta a culpa, né? Isso, exatamente. E aí eu falo, não tem problema você comer o bis, o problema é a forma que você comeu o bis. Se você comeu o bis depois, numa sobremesa, degustou o bis consciente, presente, ai que delícia. Beleza, agora você comeu na raiva, você nem sentiu o gosto do bis, né? Então, exatamente. não tem se uma marca aqui, né? Do chocolate. E, então é essa questão, quando não é equilibrado isso, quando a pessoa não consegue ter... Travou? Talvez. Travou não, um pouquinho, mas travou voltou. só na parte, parecia que você estava pensando por um bom tempo. Já voltou. Eu acho que é legal até vocês até comentarem isso. Quando acontece esses episódios, né, repetidos, eu peço muito para o paciente anotar qual foi o gatilho mental que levou ele a isso. Ótimo. E o que ele pode, né, e o que ele pode fazer para melhorar. Então, muita gente tem o costume de chegar em casa e passar na cozinha, na geladeira, e abrir a geladeira para pensar. Eu falo, não passa, chega em casa, você está chegando do trabalho, normalmente é estressante. Vai tomar um banho, vai relaxar primeiro, depois você escolhe se você vai jantar ou vai almoçar. E aí eu acho que isso também, né, trabalha muito na terapia isso, né, de como ela pode descarregar toda essa energia que acumula e que às vezes ela começa a descontar no alimento, né? Sim, bem... A gente amanhã vai fazer uma meditação que todas as segundas, quartas e sextas a gente faz meditação. E amanhã a gente vai fazer uma específica em comemoração a essa live, que é sobre o Mindful Eating, que é comer estando consciente do que você está fazendo, estando presente na comida e na sua relação com a comida. Então, acho que vai ser bem importante para algumas pessoas, não sei, os seus pacientes provavelmente, de entenderem como que é essa relação sua com relação à comida. E na hora que você está comendo, que a gente não presta atenção. A gente mastiga ali, praticamente já engole e a minha família briga comigo porque eu fico mastigando comida até não poder mais, assim, até não aguentar mais.
E eles não, é tudo rápido ali, come, já engoliu, e isso também afeta muito, né? Tipo, essa ansiedade de precisar se saciar muito rápido. Então, esse mindful eating, que é comer com consciência, ajuda muito nesse processo da gente sentir o alimento, se colocar ali na hora de comer presente, não sem sentimentos, mas com consciência do que a gente está sentindo e com consciência do que a gente está vivendo naquele momento, né? Então, vai ser bem interessante esse processo. E essa questão do hábito também é bem trabalhado na terapia, realmente, né? Porque a pessoa, o hábito, ela vai repetindo. Ela não tem noção daquilo, ela sente aquela emoção, às vezes ela nem percebe, ela já fez. Né? Então, é muito comum a gente pôr a comida, nem perceber e já engoliu. Porque é um hábito, você não está prestando atenção no gosto, você não está prestando atenção onde está a sua língua, o que você está fazendo, tipo... É muito automático. Então, a gente muitas vezes não tem essa consciência, igual pensar abrindo a geladeira, né? Então... Sim. E essa frase foi muito usada, ainda é muito usada, né? Eu preciso pensar, vou abrir a geladeira. E aí você pensa, mas ao mesmo tempo você já pega ali um quitutezinho para comer, e aí já desencadeia uma série de emoções e sentimentos, e por aí vai. Show. Exatamente. O tempo tá voando. Vamos lá. Tá passando rápido. Por que sentimos vontade de comer mais porcarias quando não estamos emocionalmente bem? Essa questão acontece que a gente vai buscar algo que dê prazer pra gente, né? Então a gente não tá se sentindo bem, a gente vai buscar um alimento preferido, ou até uma bebida, alguma coisa assim. Né? O que pode acontecer também, essa procura, é quando a gente está com baixo nível de serotonina, de produção de serotonina. Então, a serotonina ela é um neurotransmissor que está ligado tanto ao humor, quanto à regulação do sono, a sensação de bem-estar. Quando a gente tem baixa produção, a gente vai buscar mais alimentos assim, né? Para a gente melhorar isso, é legal a gente estar aumentando alimentos fonte de triptofano. Tá? Triptofano, aliás, ele é um precursor da serotonina. Então, é legal, a gente até coloca, quando o paciente comenta muito de buscar muito alimento doce, a gente até, muito chocolate, alimento assim, a gente até coloca banana, oleaginosas, ora-pronós, que é uma planta. A gente sempre coloca esses alimentos que ajudam também. Tá? Fora isso, eu acho legal estar falando também, tem vários estudos que mostram pra gente agora que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, quando a gente tem, né, a gente tem a microbiota intestinal, falando mais sem termo técnico, a microbiota intestinal, né? São vários micro-organismos no trato gastrointestinal. Então, quando ela está com disbiose, que é mais bactéria ruim do que a bactéria boa, né? Acontece isso de causar uma inflamação. Então, a gente sente o intestino mais solto, o intestino preso, ou o estufamento após se alimentar. Essa inflamação pode também desregular tanto a nossa emocional, que está ligado, né, à saúde cerebral. A serotonina também, 95% ela é produzida também no trato gastrointestinal. Então, é importante a gente também cuidar da microbiota intestinal. Como? Se alimentando corretamente, equilibrado, diminuindo alimentos ultraprocessados, então alimentos mais in natura, né? Menos alimentos açucarados, consumir probiótico e prebiótico. Então, probiótico é como se fosse a bactéria, o bichinho, né? Yakult. Todo mundo entender. E prebiótico é o alimento dele. Então, alimentos com fonte de fibra e kombucha, que hoje em dia está bem falado, kefir, que dá para fazer em casa, iogurte. Então, é legal estar introduzindo esses alimentos também. Também a regulação do sono, importante, né? E estresse. Então, tudo está realmente ligado nisso. Também, se continuar com essa vontade de comer doce e tudo mais, verificar se está com falta de vitamina. Então, se a gente está ingerindo vitamina B6,
zinco, tá no sistema imunológico. Se a gente está consumindo, também tem alguns estudos que mostram vitamina D ligada à depressão, falta de serotonina, doce. Então, é legal a gente estar colocando. Então, oleaginosas na alimentação, colocar frutas, legumes. Então, tem uma alimentação bem variada aí, nessa procura de doce. Não sei se eu fui muito... algumas coisas a gente entende, outras coisas a gente não entende, mas é legal. É legal ter todas essas informações. Não, foi uma explicação excelente, assim, porque as pessoas realmente não entendem. Quando a gente fala de doce especificamente, a gente liga muito com a ansiedade, que inclusive foi uma pergunta aqui, se durante a TPM a gente tem baixa produção de serotonina. Porque é um momento onde a gente fica mais sensível, um momento de muita ansiedade, principalmente não, para as mulheres. Então, as pessoas não ligam essa busca por doce a outros tipos de hormônios, do estresse, do sono principalmente. E são várias coisinhas que juntas fazem isso ser uma procura muito mais constante, né? E aí vem aquele doçólatra, né? Que não consegue viver sem um pedacinho de doce. E nessa questão hormonal, é uma pergunta assim, tipo, essa alimentação, quando você põe essa serotonina, isso faz diferença para o seu organismo ou depende de realmente como você pensa, como você sente para mudar, sabe? Você tem alguma informação sobre isso? Deu para entender? Assim, meditação? Assim, tipo, por exemplo, a pessoa tá na TPM, ela tem essa, talvez, baixa de serotonina, não sei se isso acontece mesmo. Isso acontece? Sim. Essa era uma pergunta. Então, quer perguntar. Então, ela comendo supre a necessidade de serotonina do corpo ou mesmo assim não adianta? Comendo esses alimentos? Sim, ajuda. Sim, ajuda bastante. Ajuda sim. Uhum. É só em casos que, por exemplo, começa a ser ligado mais à depressão, à tristeza, as coisas assim, que aí precisa entrar com um processo medicamentoso. Aí tem que passar com um médico específico mesmo para estar regulando, porque é um processo químico, né? Certo. Aí, beleza. É legal o comentário aqui da Renata, que falou que a válvula de sentimento dela é o intestino. Para você ver como para algumas pessoas, para cada pessoa é de um jeito diferente, né? Tem pessoas que sentem de várias formas. E é legal perceber que o intestino é onde você desconta todos os seus sentimentos. Então, tem um geralmente enfesado, o intestino, né? solto ou o intestino preso. E aí fica... E é legal regular a alimentação junto com as emoções para não sofrer com esse tipo de problema, né? Exatamente. Vamos lá. Quais alimentos ajudam na nossa imunidade, Aline? Então, essa questão de imunidade é simples. É uma alimentação equilibrada, sem tirar nenhum grupo alimentar. Então, um grupo alimentar, carboidrato, proteína e gordura. Tendo uma alimentação, verdura, legumes, uma fruta fonte de vitamina C depois do almoço, depois do jantar. Incluir polifenóis, chás. Então, chá de melissa, camomila, que são chás que deixam a gente mais calminho, é interessante antes de dormir também. Então, ingestão de água, atividade física moderada, o sistema imunológico vai melhorar. E também, que a gente comentou, da microbiota intestinal. Então, iogurte, kefir, garante uma imunidade legal aí. Ótimo. Não tem nenhum alimento específico. Que você come e imunidade já 100%. Não. Consome isso e você tá livre do Covid. Não tem, senão... Boa. É legal também que você já comentou várias vezes e é muito importante falar sobre atividade física junto com alimentação saudável, junto com terapia. Gente, essa combinaçãozinha junta não tem erro, entendeu? Assim, é uma vida plena. Lógico, probleminhas sempre terão, né? Mas quando você faz tudo isso com consciência, querendo melhorar, assim, é a fórmula secreta, assim, não tem erro, entendeu? Tipo, a atividade física ajuda muito na liberação dos hormônios da felicidade lá, que são 3, eu acho. Porque o termo técnico eu não sei.
ajuda a diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, ajuda, tipo, de milhões de formas diferentes. Então, a atividade física é primordial, sabe? Mesmo que se vocês estejam passando com um nutricionista para reeducação alimentar, ou se não estão, nesse período de quarentena, juntar essas 3 combinaçõezinhas, aí a gente passa por isso com o pé nas costas, assim, a gente consegue passar por isso de uma forma mais tranquila, mais fácil, sabendo lidar com as emoções, sabendo comer direito e não descontar, enfim, diversas formas, né? Desconta no exercício físico que fica mais fácil. Tudo com equilíbrio também. Eu Sim. acho legal, até pra gente ajudar o pessoal, nesse período de quarentena, os pacientes estão relatando muito assim. Tô mantendo legal um plano alimentar, uma alimentação equilibrada, porém o sono está desregulado, eu tô dormindo mais, dormindo menos, porque eu tô nervosa com tudo que está acontecendo. E eu tô procurando mais alimento e também eu tô mais nervoso e estressado. Hoje até atendi uma paciente, não sei se ela tá aí, porque eu falei para ela entrar. E ela comentou que estava tudo bem, só que ela nem estava conseguindo fazer atividade física, ela estava muito nervosa, estava com ataque cardíaco, assim, mexendo bem com o emocional dela. E, por exemplo, se a pessoa está fazendo um tratamento com a gente, acompanhamento, para, por exemplo, emagrecimento, dificulta muito se a pessoa não está emocionalmente bem, né? Porque é que nem a gente falou do começo, ou a pessoa priva ou a pessoa come um pouco a mais, né? E aí até comentei com ela, falei, olha, não fica assistindo muito jornal, passando muita coisa ruim. Tenta fazer uma rotina, né? Eu sei que eu também tô tendo muito sono a mais, né? Eu acho que é realmente da época, mas tenta fazer uma rotina em casa. Também comentei da meditação, tanto para ela quanto para muitos pacientes, porque ajuda a gente a se conectar. E eu acho que agora é primordial. Agora é uma fase que não é para fazer nada de dieta maluca, de muita restrição, nada disso. Acho que é o momento de a gente olhar para a gente. Para quem tem essa questão de ligar a emoção com o alimento, é uma época para olhar para dentro. É uma época que vai ajudar muito nisso. Em aprender a comer presente, aprender a se ouvir. Tanto ouvir a fome emocional como a fome física. Então é legal até falar dessa diferença. Começar a ver a fome física é uma fome que não é seletiva. Então a gente imagina um prato de arroz, feijão, bife. É uma fome que vem gradual e é uma fome que a gente já sente a saciedade quando come, né? E a gente sente aquela dor de cabeça, aquela dor no estômago, assim. E a fome emocional, ela é específica, ela é de um alimento, ela não passa depois que a gente come alguma coisa, ela continua, né? E normalmente, às vezes, ela vem ligada à culpa, porque comeu. E é legal a pessoa diferenciar essa fome física e fome emocional nesse momento. E eu acho que a meditação ajuda muito. Demais. Vocês podem falar. Sim, a meditação ela vem realmente para o que você falou, reconectar a pessoa com a essência dela, né? Então, ela se centra no que está acontecendo, se coloca presente nos seus sentimentos e isso ajuda a controlar a ansiedade, ajuda a controlar o estresse, ajuda a controlar diversos tipos de emoções e sentimentos que a gente possa estar passando nesse momento. Então, a meditação, ela não é só para esse período de quarentena. Ela é, assim, praticamente uma filosofia de vida que a gente tem que usar no dia a dia mesmo. Porque ela realmente ajuda a gente a ter um dia mais saudável e melhor, independente da alimentação. Assim, mais saudável, que eu falo de sentimento mesmo. Então, imagina se você já está ali Se você amanhece e já faz uma meditação para passar o seu dia bem, a chance de você ter um gatilho de ansiedade, um gatilho de estresse, ele se reduz um pouco. Lógico, alguns casos vão ser um pouquinho mais fortes do que outros, mas pelo menos reduz essa ansiedade. E aí você acaba não descontando na alimentação, então fica mais fácil de manter
uma dieta bacana, uma alimentação legal, já ajuda muito no sono, a regular sono. Você falou uma coisa que a gente vem falando de manter uma rotina mesmo na quarentena. Então tenha horário para dormir, tenha horário para acordar, tenha horário para fazer as suas coisas, porque isso ajuda muito, principalmente a manter a ansiedade e o estresse em controle, assim, para você não perder o controle mesmo. Um dia ou outro, assim, se você quiser acordar mais tarde, não tem problema. Mas desde que isso não vire rotina. Não pode virar rotina ou... É aquela famosa frase que a gente usa de desculpinha, né? Que são o auto-engano que eu falei ontem para vocês, que é mas é só hoje. Hoje eu posso, hoje eu mereço, hoje eu vou fazer. E com a comida é igual, tipo, eu vou comer um chocolate porque hoje eu mereço. Hoje eu fiz tal coisa e hoje eu posso. Então, isso é um auto-engano que a gente faz com a gente mesmo, sabe? Então, a gente não precisa dessas mentirinhas, assim, para viver. Você pode acordar um dia mais tarde, mas desde que aquilo seja, assim, você sabe que vai ser só aquele dia e ponto final, porque aquele dia você estava realmente muito cansado e precisava descansar. Então, quando você medita, você, inclusive, conhece os seus limites a ponto de saber, olha, hoje eu não estou dando conta, então eu vou tirar o dia para descansar. E isso é excelente, assim, é primordial mesmo. E em relação à comida... Sabotagem. Pode falar. É isso. Não virar sabotagem. Né? Tem uma coisa que eu acho interessante, assim, principalmente se a pessoa está querendo ou diminuir o quanto come ou aumentar realmente, que é o prestar atenção no prato, né? Porque no que está fazendo, no que está comendo, porque muitas vezes é automático, você põe no prato, põe na boca e acabou a comida. Você não saboreia, não aprecia, você fala, nossa, tá gostoso, preciso de mais. Nossa, não acabou de engolir, mas já tô pondo mais aqui porque tá muito bom isso aqui. Se eu parar, vai ficar ruim. Então, e isso não é bom, né? Exatamente. E distração, né? Hoje em dia a gente tem o celular que não para, né? E aí a gente fica lá com o celular na mão. Então tem que tomar muito cuidado. Antigamente era TV. Exatamente. Sim. E eu já escutei paciente assim, mas eu tô trabalhando ali. Eu falei, não, você tá almoçando, você tá jantando, não é hora de trabalhar. Então acho que a gente tem que também começar a ter limite, né? No que a gente tá fazendo. Então, assim, hora. Gastrite, esses problemas, vem tudo disso, né? De não ter hora. Eu acho legal também, por exemplo, eu tenho uma rotina de fazer meu café da manhã. Eu gosto muito. Eu acho que é um carinho que eu dou pra mim. E tem paciente que não dá tempo. Já pego uma fruta e saio correndo. Mas não dá tempo por quê? Tenta ver se você consegue acordar uns minutinhos mais cedo pra você ali, sabe? Pra você parar, pra você fazer seu café, pra você olhar o que você gosta. Tem gente que nem sabe que gosta de comer o que não gosta, que come o que tem ali, né? É bem isso mesmo. Show. E quem tá assistindo aí, se tiver alguma pergunta sobre comida, sobre nutrição, vai mandando, porque vai ajudar bastante isso. Por enquanto, ninguém mandou muitas perguntas. Então, dá para clicar. É verdade. Né? Se existe um horário melhor para meditar. A gente recomenda fazer de manhã, quando logo que acorda, ou antes de dormir, ou um pouquinho antes, até para não dormir. Mas, assim, não é uma regra isso. Não é assim, só vai funcionar se você fizer quando acordar ou quando for dormir. É assim, cada um tem o seu jeito, sabe? Então, se pra mim funciona meditar no meio da tarde, eu vou meditar no meio da tarde, entendeu? Não existe uma regra e funciona melhor dessa forma. Tem que sentir no seu corpo. E uma coisa legal também é você começar antes que você precise. Porque muita gente vai lá, nossa, eu preciso meditar porque eu tô estressado. Tá, por que você chegou nesse nível de estresse? Então começa antes. Quanto antes você começar, mais seguro você vai estar consigo mesmo, com os seus pensamentos e tudo ao seu redor, que vai te ajudar a ir pra frente e não passar por isso. Não passar a precisar da meditação, mas fazer antes que se torne algo necessário. Uma coisa legal que eu queria citar sobre a meditação, já que a gente está falando disso, esquecer esse mito de que meditação você vai sentar ali num sofazinho, num colchonete, e você não vai pensar em nada. Muito pelo contrário, você vai pensar em muitas coisas. Então esquece isso de eu não sei meditar porque eu não sei não pensar, eu sou muito agitado, eu não consigo.
Não é nada disso. A meditação não tem nada a ver com isso. Você vai se colocar no momento presente, isso é claro, é para isso que a meditação serve. Porém, você vai pensar em muitas coisas, você vai aprender a lidar com seus pensamentos, a lidar com os sentimentos que aqueles pensamentos trazem. Então, assim, esquece essa romantização de que, eu vou meditar sentadinha ali que nem o Buda e não vou pensar em nada ouvindo os passarinhos cantarem. Não é isso. Até existe alguns tipos de meditação que são assim, mas não. Esses são só para pessoas muito evoluídas, que ainda não cheguei nesse nível também. Tem uma pergunta que chegou que é sobre atividade física, né? Que está sendo difícil colocar atividade física na rotina. Se a gente tinha alguma dica. O que eu penso é que tem que saber o quanto de valor você dá para atividade física. Porque tudo aquilo que a gente valoriza, a gente costuma fazer. A gente costuma dar atenção e dar prioridade para aquilo. Então, se você valoriza a nutrição, você vai dar atenção para aquilo. Se você está nem aí, você vai comer o que tiver. Se você dá importância para atividade física, você vai fazer. Então, na verdade, é mais se você dá importância para a sua saúde, né? E aí você sabe tudo que você... É muita informação. Então, a gente realmente sabe como comer, como se alimentar direito, como fazer atividade. Você sabe o que tem que fazer. Tem que meditar, tá. Mas o que você realmente faz, né? Isso é legal. Então, se pergunta se você realmente quer fazer atividade física. E se você está na cama, você fala, putz, eu precisava levantar, fazer uma atividade física. Mas você fica pensando primeiro, por que que eu vou fazer isso? Você vai ficar a manhã inteira pensando em por que que eu deveria fazer isso do que levantar e fazer. Então, às vezes, não se pergunte tanto também, sabe? Só faz. Depois você descobre por que você fez. Eu acho legal, assim, se tá difícil fazer atividade física, vai com uma meta menor. Eu acho que quando a academia estava aberta e tudo mais, a gente ia mais frequente. Então, a gente ia 4, 5, 6 vezes na semana. É difícil levantar do sofá e treinar. Então, faz uma meta. 3 vezes na semana eu vou fazer uma atividade física. Começa pouco. Em vez de você se treinava na academia 1 hora, faz 20, 30 minutos. Pula corda, vê alguma coisa, dança, alguma coisa que te dê mais alegria. Não por eu preciso fazer atividade física, porque eu preciso ganhar massa, porque eu preciso emagrecer, porque eu preciso... Não, pensa na sua saúde e bem-estar. No momento esse o foco também, né? E também o que ajuda, que eu acho que ajuda bastante, é assim, levantou, se troca como se você fosse para academia ou fosse para aula de dança, para onde for. Se vista. Porque aí sua mente, seu corpo, sua mente entende que você tá indo, né? Agora, se você levanta de pijama e fala, vou treinar. Você não vai. Você vai deitar no sofá, você vai deitar na cama, sabe? Então, exatamente. Faz como se você fosse pra lá. Eu acho que ajuda muito também. Esse é um ponto, assim, que eu acho que nessa quarentena tá sendo muito difícil para muita gente. A gente bate muito na tecla de que você tem que levantar e se arrumar como se você fosse trabalhar. Ou fazer atividade física, nesse caso. Sim, lógico, você não precisa pôr terno, gravata e sentar na sala. Mas se arruma, sabe? Faz um momento para você ali na frente do espelho, fica se olhando. Gente, isso ajuda, assim, num nível absurdo. Tanto para atividade física, porque você se motiva a fazer aquilo. E o seu cérebro, ele é muito inteligente. Então, ele vai entender, tipo, ela estava acostumada a se arrumar para sair, então ela tá indo fazer a rotina dela. Isso para ele é claro. Agora, se você tá acostumado de sábado e domingo a ficar de pijama em casa, e aí você fica de pijama o resto da semana, o seu cérebro entende, bom, então hoje é dia de descansar, hoje sem motivação por aqui, gente, eu vou ficar relaxando. E aí o seu cérebro não te dá os hormônios necessários para você se motivar a fazer alguma coisa. Então, se arrumar é, assim, importantíssimo para qualquer coisa que a gente vai fazer. E uma coisa também que eu lembrei falando de tudo isso, tem um livro que chama Escassez, eu não sei certinho o nome dele, mas isso também acontece na escassez alimentar, né? Então, quando a pessoa tem uma dieta, alguma coisa do tipo, ela se restringe a alguns tipos de alimento, ela se restringe a uma quantidade de calorias, e isso gera um efeito no cérebro muito louco, de escassez realmente. Então ela vai começar a surtar se ela não souber o que fazer, como lidar com isso. Então é muito louco, né? A nossa mente, ela sabe que tem alguma coisa errada e ela quer que isso mude. Vem um estresse aí e você tem que agir. É no estresse que a gente fica mais forte, né? Para você fazer academia e tudo mais, o seu músculo tem que sofrer algumas microlesões para ele se recuperar e ficar mais forte. Então,
na alimentação é a mesma coisa, você tem que sofrer um pouquinho, o ideal é não sofrer, na verdade, né? Você ir readequando a sua alimentação aos poucos para ir conseguir achar um nível ideal de alimentação e de atividade física, que é assim que você ou emagrece ou engorda, né? Eu acho até legal falar dessa questão de escassez, é quando a gente também se priva muito, assim, por exemplo, é engraçado o que acontece muito aqui. Se a gente coloca assim para o paciente, olha, não pode comer chocolate ou não pode comer batata frita. Cara, Pronto. tira e queda. Deu vontade. Mas na semana seguinte ele vai falar que foi comer. Então, assim, é muito incrível. Quando a gente coloca, escreve, por exemplo, o paciente, eu posso perguntar muito o que o paciente gosta de comer na primeira entrevista, assim, na anamnese. Qual o seu alimento preferido? Aí eles ficam pensando assim, será que eu falo? Né? Ela vai tirar, né? Será que eu falo? Não, pode falar. E assim, a gente escuta de tudo. Cerveja, vinho, chocolate, tudo. Então tá, vamos colocar chocolate, 20 gramas de chocolate, ou um quadradinho de chocolate. Ou é um vinho, uma taça de vinho na sexta, no sábado. É incrível como não tem a mesma vontade, só porque estava escrito. Então, assim, é muita coisa. Quando a gente se priva muito, o nosso cérebro entende que precisa daquilo. Não, mas como, né? Eu quero. E aí que vem o consumo exagerado, né? E também é legal falar isso que eu comentei com um paciente hoje. Ele falou assim, quando eu chegar no meu peso legal, eu vou poder voltar a comer as coisas que eu comia antes? Aí eu falei, mas pera, você não tá comendo? Mas ele não, porque eu comia fast food. Eu falei, tá, mas eu acho assim, cada um tem o seu gosto, né? Eu gosto muito de chocolate, sou chocolatra também. O paciente gosta de fast food, legal. Por que você não come equilibrado em vez de falar não vou comer? Porque quando você chegar no seu peso, ligando ao emocional de novo, né? Ao sentimento, você vai falar, putz, eu já tô bem, eu vou lá comer meu lanche e vou comer todo final de semana o lanche, entendeu? Vai voltar a mesma coisa. Então é muito importante trabalhar a mente junto com a reeducação alimentar, né? Putz, eu tive uma festa no meio do meu tratamento de reeducação, de emagrecimento. Legal, você vai saber como agir na festa, entendeu? Você vai ver que você pode comer aquilo, ou você vai ver que você faz escolha melhor. Putz, eu não quero, eu não tô com vontade. Eu até posso, mas eu não tô com vontade. Entendeu? Então, bem que está muito ligado, né? Emoção, comportamento, com alimentação. É engraçado isso que você está falando. A gente tem mais 13 minutos. Que o nosso cérebro, ele não entende a palavra não, na verdade, né? Que a Renata até comentou. A palavra não é muito poderosa. Mas o nosso cérebro, ele não entende a palavra não. Para ele ignora o não e lê só o resto. Então é assim, não pode chocolate. Ele ignora o não e fala, pode chocolate. E aí ele vai querer, porque ele tá entendendo que ele pode e é isso que ele vai querer. Na verdade, assim, tipo, a sua mente ela não é burra. Ela, não é que ela não entende o não, ela entende o não. Só que você pensou, não quero comer chocolate. Comer chocolate. Tipo, ela entende o não, mas ela não liga pra ele. Ela fala, nossa, comer chocolate, isso é legal. Então, tipo, o legal é você descobrir o que você não quer e aí gerar um objetivo pra saber o que você quer. Pra você focar a sua mente naquilo. É a mudança de frase, né? Não é o não posso, é o eu posso comer tal coisa ao invés de comer um chocolate. Eu posso, enfim, eu tô tentando formular uma frase aqui na hora. Mas é a mudança de pensamento, que é quando a gente tenta trocar o pensamento negativo pelo positivo. Não é o não vai dar certo, é o tipo, vai dar certo de tal se eu tentar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então é essa mudancinha tão simples de uma frasezinha que muda muita coisa. Aline, atividade física deve se fazer em jejum ou com alimentado? Travou. Fazer em jejum? Atividade física deve ser feita em jejum ou alimentado? Não, jamais em jejum. Não, em jejum não. Não. A gente precisa de energia para fazer qualquer tipo de atividade física, né? Voltado para a nutrição esportiva, não se faz em jejum. Não tem nenhuma indicação em jejum. Então, assim, o paciente não consegue comer antes de treinar. Então, pode consumir um suco de uva integral com carboidrato, ou uma fruta, ou um iogurte, alguma coisa
para ele ter essa energia momentânea aí, mas não, em jejum não. Não tem benefício, assim, emagrecimento, treinar em jejum, não. Equivale à mesma coisa de que comer antes. Tem algumas pessoas que têm aquele jejum intermitente, alguns outros estudos nesses sentidos, mas eu também não vejo vantagem neles. Okay. O jejum intermitente, ele tem comparando com uma restrição calórica, que a gente faz de uma semana, por exemplo, né? Então, o paciente precisa de 1.500 calorias, né? E aí ele vai gastar 1.600, eu tô falando muito bem. Uma restrição calórica, né? Então, um balanço energético negativo, que aí faz o emagrecimento. Estudaram isso e jejum intermitente. O resultado é o mesmo, né? Então, a gente usa jejum intermitente como estratégia alimentar para emagrecimento, uma estratégia de emagrecimento, por exemplo, mas é muito pontuado. Então, por exemplo, 1, 2 vezes na semana, é paciente que já está acostumado, é paciente que não vai gerar uma compulsão, uma vontade de comer maior, é paciente que vou fazer jejum e aí quando volta a comer consome uma quantidade muito maior. Também não adianta. Então é muito pontuado, é orientado, nada sem orientação. Show. Tem uma pergunta aqui que é bem legal e bem complexa também, que é para uma reeducação alimentar, procurar primeiro um nutricionista ou um psicólogo? Gente, eu acho que assim, a Aline, eu não sei se ela concorda comigo, mas eu acho que vai variar muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas que já sabem que tem problemas emocionais ligados à comida. Então, para essas pessoas, talvez procurar um psicólogo antes seja mais viável. Algumas pessoas não sabem que tem problema emocional ligado à comida, apesar de a gente saber que toda emoção tá ligada à comida. E descobre justamente quando está tentando uma reeducação alimentar, porque não consegue, enfim, tem várias crenças e não vai para frente. E tem aquelas pessoas que fazem a reeducação alimentar e nunca descobre nada, e consegue de boa, assim como tem aquelas pessoas que vão para o psicólogo e nunca pensam em uma reeducação alimentar, porque não consegue ver que ela desconta na comida qualquer tipo de coisa. Então, eu acho que vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Inclusive, entrou uma psicóloga aí também agora, que trabalha aqui. Show. Eu acho que assim, aqui na nutricionista, a gente tem ferramentas para trabalhar com nutrição comportamental. Então, a gente consegue, até conversando, a gente já consegue ver se tem algum distúrbio alimentar ou algum problema com o emocional. E muitas vezes a gente caminha para o psicólogo, tanto que tem a psicóloga aqui. Então, aí já é ela lá. Então, a gente trabalha junto. Então, a gente consegue identificar também. Ótimo. A gente tem mais 8 minutos. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, já manda rapidinho aí para a gente poder responder. Aline, antes da gente começar a encerrar aqui, só fala assim, rapidamente, o que seria uma alimentação saudável nessa quarentena? Na quarentena? Porque é o momento agora, né? É o momento. Bom, primeiro, sem restrição, tá? Então, não restringir nenhum tipo de alimento, não restringir nenhum grupo alimentar, nem carboidrato, nem proteína, nem gordura. Tudo equilibrado, se respeitar. Então, é um momento para, que nem a gente comentou, de olhar mais para dentro. Colocar sempre verdura, legumes verdura, legumes e frutas na alimentação. Beber bastante água, o pessoal está muito esquecendo de ingerir água, tá? Então, sempre andar com uma garrafinha do lado, deixar do lado da garrafinha. Isso mesmo, deixar do lado da garrafinha para não esquecer, tá? E também tudo no equilíbrio. Vai acontecer de momentos de comer a pipoca com os filhos, né? Assistir um filme. Então, se respeitar, fazer no equilíbrio. Saiu um pouquinho, comi a pipoca. Em vez de se culpar, não, volta ao plano alimentar, volta o que você já estava. Então, faz seu café da manhã, bonitinho, com uma proteína, um carboidrato, um pãozinho, pão integral, uma fruta. Volta tudo o que você já tinha, já era de rotina. É o momento da gente se cuidar, não é o momento de deixar para depois. Depois da quarentena eu vejo. Não, é um momento legal da gente se cuidar agora. Sim. Eu acho que o mundo parou pra gente se olhar, né?
pra gente se Exato. cuidar. A gente tem que aproveitar esse momento. Sim, aproveitar realmente que a gente está com mais tempo agora, porque quando a gente volta à rotina, a gente volta assim na loucura, né? E a gente acaba não tendo esse tempo de olhar para você, de se cuidar, de poder aprender até a cozinhar um prato novo e descobrir coisas que você gosta. Enfim, eu acho que não existe oportunidade melhor do que essa que a gente está tendo agora. Então, saibam aproveitar isso da melhor forma, né? Apesar de... eu sei que muitas pessoas precisam de ajuda, tanto de nutricionistas quanto de psicólogos, terapeutas e afins. Mas, assim, não se culpe por pedir ajuda. Vai atrás e procure, vai... Se cuida, sabe? Esse é o momento da gente se cuidar realmente. Exatamente. Eu acho que alguém perguntou. Estou super enjoada, sinto fome, mas não consigo comer. Meu médico falou que pode ser ansiedade. Sim. É sintoma de ansiedade. Na minha parte de nutrição, enjoada, a gente pode usar suco de limão, coisa mais ácida, mais geladinho. E aí consumir, faz igual a gente faz quando tá gestante, faz pequenas refeições pequenininhas. Então, em vez de esperar 3, 4 horas para comer, em 2 horas, um biscoito polvilho, que é mais seco. E não deixar de se alimentar, comer pouquinho. Sim. E Assim, Renata, como eu acompanho você no Insta, eu sei que você está fazendo muitas atividades. Então, o seu nível de ansiedade pode estar assim um pouquinho mais elevado por você continuou na ativa mesmo tendo que se adaptar ao meio digital. Então, você passou por um período ali de um pouco de estresse, de ansiedade, de será que vai dar certo? Como é que vai funcionar? O que vai acontecer? Então, isso pode causar, sim, quadros por exemplo, nesse caso de enjoo, né? De não conseguir comer direito, enfim. Mas também cada caso é um caso, precisa ser olhado com carinho, né? Cada pessoa, uma pessoa. Bom, gente, eu vou começar a encerrar, porque senão a live vai cair e a gente não vai conseguir falar tchau. Então, Aline, obrigada mais uma vez por ter aceitado participar. Eu espero que as pessoas que são seus pacientes venham meditar com a gente também amanhã, que vai ter o Mindful Eating, que a gente vai ensinar a comer com consciência. De manhã eu vou fazer às 7h30 sobre alimentação, mas não precisa ter nada na mão, é só alimentação realmente, para você aprender a meditar, ver qual que é a sua relação com a comida. E às 6 da tarde, aí eu vou fazer o Mindful Eating. Aí você pega um chocolatinho, pega uma coisa que você gosta, pode ser fruta, se você não quiser chocolate. E aí a gente vai fazer junto esse trabalho, essa meditação. Vai ser muito interessante. Então, muito obrigada, Aline, por ter... Eu espero que não tenha sido tão estressante quanto você achava que ia ser. Não, tô bem. Tá. Aí eu vou ficar controlada. Eu vou descontar no chocolate ali. Eu espero que a gente tenha ajudado aí, né, pessoal? Espero que tenha ajudado aí bastante gente. Sim, eu espero também. Eu acho que as pessoas aqui estão elogiando. Depois a gente colhe todos os frutos disso e manda para você, para ter uma base de como foi. Mas obrigada de coração. Se você quiser fazer outra live com a gente sobre outros assuntos, está mais que convidado. O espaço está sempre aberto aqui para vocês. Tanto você quanto o pessoal aí da Paula, como que é o nome da clínica? Paula Cavalini. Paula Cavalini. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Karine, João. Obrigada, viu? Valeu. Obrigada, pessoal, pela atenção. Beijo para todo mundo. Fiquem bem. Todos nós. Estamos juntos, gente. Valeu. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até amanhã, 7h30 da manhã, sobre alimentação. E 6 horas da tarde, 18 horas, sobre Mindful Eating. E a das 6 horas, prepara aí um pedacinho de chocolate ou uma fruta, qualquer alimento que você goste, esteja com ele na mão, que a gente vai ensinar a comer com consciência. Beleza? Até a próxima.